Olá, gente. Mais uma aula sobre o livro Igreja Centrada do Tim Keller. Hoje estamos no capítulo 5, que fala sobre a essência da renovação pelo Evangelho. Tá? Algumas aulas atrás terminamos a parte que tentava ah, esboçar o Evangelho, né? Qual é a mensagem, o conteúdo do Evangelho, e começamos já desde a semana passada a falar sobre essa renovação, a importância da renovação pelo Evangelho no aspecto individual, ou quando a gente fala no coletivo, várias pessoas sendo renovadas pelo Evangelho, é o que a gente chama de avivamento, e como que isso se dá. Então, hoje no capítulo 5, falaremos sobre a essência. Qual é a essência dessa renovação pelo Evangelho? Qual é o ponto central? Qual é a natureza dessa renovação? Tá? Então, como introdução, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a religião, como esse inimigo do Evangelho, e quando eu falo religião aqui, eu estou falando dessa ideia de você se religar com Deus por conta daquilo que você faz, do seu desempenho, do seu compromisso, da sua sinceridade, do seu cumprimento da lei. Então, isso eu estou chamando de religião, tá? É a maneira como você se religa a Deus baseado no seu esforço próprio, na sua justiça. Então, a religião, ela é uma falsificação muito convincente do evangelho, o que acaba sendo um perigo mortal para a gente. E por que ela é uma falsificação convincente? Porque ela é muito parecida em alguns aspectos. Por exemplo, nos aspectos externos, como ser bons pais, bons maridos, esposas, ou ser generosos, ou orar, ou ler a Bíblia. Muitas vezes essas atitudes externas são as mesmas atitudes de alguém que é religioso e de alguém que é comprometido e impactado pelo Evangelho. Então, o comportamento muitas vezes se parece, só que na verdade são muito diferentes a religião e o Evangelho. Muito diferentes, pensando mais nas motivações internas, nas, nas estruturas internas, das transformações internas, são muito diferentes de uma pessoa para outra. Tá? Então, por mais que alguns comportamentos se pareçam, a questão interna é bem diferente. Mas a religião de fato tem sido uma falsificação do evangelho muito convincente e tem enganado a muitos a seguirem a religião ao invés do evangelho. Tá? Ainda que isso não seja tão claro e evidente para todos. E crentes e não crentes naturalmente flutuam para a religião. Então, pensando aqui em não cristãos, não pense que não cristãos são pessoas irreligiosas. Não, a maioria, eu ouso a dizer, de pessoas que nem creem na Bíblia ou nem creem em Deus sejam religiosas. Elas parece que nascem com esse DNA da religião, de que elas precisam de viver de uma maneira correta, de uma maneira condizente com algum padrão de ética e moral, porque dessa forma elas se sentem aceitas ou elas serão recompensadas de alguma maneira, e isso é religião. Elas estão tentando se religar com algum elemento ou ser transcendente para que elas tenham recompensas por isso, ou para que elas sejam aceitas, ou etc. Então isso é religião. Então não cristãos geralmente flutuam para a religião, e crentes também, aqueles que tiveram acesso ao verdadeiro evangelho, parece que tem uma tendência natural de com o tempo acabar caindo num sistema religioso, por mais que entendam a sua justificação somente pela graça, mediante a fé, né, encontradas em Cristo. Ainda assim, no dia a dia parece que eles voltam à religião e tentam a viver segundo os padrões dela. Então, conforme aqui no livro, né, no capítulo, ele diz: até mesmo a pessoa que age impulsionada pelo evangelho, naturalmente flutuará rumo à religião se não for constantemente desafiada e renovada. Essa é a tendência natural, e por isso que a gente está falando sobre renovação pelo evangelho, porque não basta só na conversão você entender o evangelho de uma vez por todas e acabou.
Não, isso precisa ser constantemente, a gente precisa ser desafiado e renovado por uma compreensão mais profunda do Evangelho, para que essa nossa tendência natural de flutuar para a religião ela seja minimizada e eliminada. Então, há uma necessidade constante de sermos desafiados e renovados pelo Evangelho. E é sobre isso que trata esse capítulo. Então, o capítulo trata então da natureza da renovação pelo Evangelho. A partir de duas partes. A primeira, uma análise das diferenças da religião, do Evangelho e da irreligião. Tá? Isso já foi mencionado algum tempo atrás, mas é a ideia de que existem três maneiras de responder a Deus: a religião, irreligião e evangelho, e a gente já vai ver isso daqui a pouco. E além de fazer uma análise das diferenças entre essas três maneiras de responder a Deus, nós vamos ver como aplicar isso ao coração, tá? Três maneiras de responder a Deus. Então, existem duas maneiras de rejeitar a Deus e não uma só. Geralmente a gente pensa que existe uma maneira de agradar a Deus e uma de rejeitar a Deus. Mas na verdade existem duas maneiras de rejeitarmos a Deus. A primeira é rejeitar a lei e viver como se quer. Isso a gente costuma chamar de irreligião, ou de liberalismo, de antinomismo, que é, ou seja, contra a lei, anti-lei. Então essa é uma ideia daqueles que querem viver segundo os seus próprios padrões e rejeitam qualquer padrão divino ou moral. Essa é a irreligião. A religião é abraçar a lei, só que para ser salvo, se apoia nela e descansa nela para a salvação. A isso a gente chama de religião ou de moralismo, de legalismo. Então é uma ideia de você conseguir ser aceito, tentar ser aceito por Deus por meio do seu esforço próprio, tá? Por meio do seu cumprimento da lei, por exemplo. Então, essas duas maneiras aqui de responder a Deus, você está rejeitando a Deus, na verdade. Nenhuma delas você precisa de fato de Deus. Você é suficiente para si mesmo. Mas existe uma maneira só de receber a Deus de uma maneira aceitável e concreta. Então, a maneira de recebermos a Deus é só e somente só pelo Evangelho. Tá? Um exemplo disso é Êxodo capítulo 20. Creio que os irmãos têm conhecimento que Êxodo 20 é quando Deus dá a lei para o povo, os 10 mandamentos, como resumo da lei. E o interessante é que logo no começo do texto ele fala que ele é o Deus que tirou o povo da escravidão do Egito. E depois que tira o povo passa pelo Mar Vermelho e agora está no deserto, frente do Monte Sinai. Deus dá a lei. Ou seja, Deus primeiro salva, primeiro age graciosamente para com o povo e depois chama o povo para um relacionamento baseado no cumprimento da lei. Mas Deus aceita e elege o povo antes mesmo do cumprimento da lei, tá? Então, a lei ela vem depois de uma ação graciosa de Deus. Deus não dá a lei primeiro lá no Egito e depois fala que se eles cumprirem, Deus vai resgatá-los. Deus resgata primeiro, tá? A obediência ela vem depois da salvação e não antes dela. Então, é só um exemplo para mostrar que o Evangelho está presente não só no Novo Testamento, mas ele já vem sendo proclamado de várias maneiras, de várias intensidades, e dentro do histórico e do panorama da salvação, no desenvolver da redenção ao longo de cada capítulo, de cada passagem bíblica, isso já é falado desde o comecinho. Tá? Essa é a única maneira de recebermos a Deus de fato. E Paulo mostra justamente essas três maneiras aqui no Antigo Testamento, falando sobre, por exemplo, os que eram literalmente incircuncisos, aqueles que não tinham sido circuncidados na sua pele. E esses não incircuncisos eram os pagãos,
aqueles que eram insubmissos à lei de Deus, que não conheciam a lei de Deus, e esses eram os que não eram circuncidados. Então tinham esses que a gente poderia falar que é a irreligião, aqueles que não vivem segundo a lei. Mas tinha uma outra categoria de pessoas que eram as incircuncisas de coração. Então geralmente eram as pessoas, principalmente os judeus, que aceitavam a lei de Deus e buscavam cumprir a lei de Deus e eram submissos a ela, mas eles se apoiavam e descansavam e confiavam nela para a sua salvação. Então Paulo a esses chamou de incircuncisos de coração, porque eles tinham uma transformação apenas exterior e não interior. O coração deles não tinha sido transformado. Esses a gente chama de religiosos. E por último, a terceira via eram os circuncisos de coração. Eram aqueles que também eram submissos à lei, só que de uma forma diferente, porque eram em resposta à graça salvadora do Evangelho. Então, essas são as três únicas maneiras de respondermos a Deus, o que difere bastante de como a gente tem normalmente visto e encarado as pessoas no mundo. Geralmente a gente divide as pessoas entre más e boas, entre os mocinhos e os vilões. E a gente sempre parece que interpreta o mundo com essa ótica, né? Quem são os bons e quem são os maus. Como falando que os bons são aqueles que aceitam a lei e tentam cumprir um padrão moral de alguma forma, e os ruins que rejeitam qualquer lei, qualquer padrão moral. Mas na verdade existem três formas. Tá? Existem aqueles que rejeitam a lei de Deus, aqueles que tentam se aproximar de Deus baseado no seu próprio desempenho e cumprimento da lei, e aqueles que aceitam que não podem ser aceitos por Deus a não ser pelos méritos de Jesus e serem transformados no coração para que eles consigam se submeter à lei agora. E Paulo mostra isso também em Romanos. Por exemplo, Romanos capítulo 1, 18, versículo 18 a 32, ele está falando aqui dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, e ele está mostrando como eles de fato são insubmissos à lei e merecem a condenação. Depois, em Romanos 2, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo fala que os judeus que tentavam cumprir a lei também estavam debaixo da condenação, porque não conseguiam cumprir a lei e porque confiavam em si mesmos. Já em Romanos 3, 24 até o final do livro, Paulo vai falar agora sobre o verdadeiro evangelho, tá? Daqueles que são circuncidados no coração. Então, isso fica bem evidente essa diferença, essas três formas de responder a Deus estão em toda a Escritura. E é muito mais fácil ir do evangelho para a religião do que percorrer o caminho contrário, né? Do que ir da religião para o evangelho. É muito mais fácil ir então do evangelho para a religião. Muitos têm um compromisso teórico com o evangelho, muitos acreditam e conhecem e conseguem até transmitir o evangelho com certa propriedade, mas no dia a dia, né, na vida cotidiana, eles se apoiam na santificação para receber a justificação. Então isso é muito comum, isso parece que é a tendência natural do ser humano, por mais que ele tenha compreendido o evangelho uma vez, no dia a dia, na prática diária, parece que ele confia e se apoia numa santificação, num modo de vida, para que ele então se sinta ou receba a justificação. Por mais que ele diga uma coisa, na prática ele vive com essa ordem invertida. Então, extraindo a segurança de ser aceito por Deus, por exemplo, da sinceridade. Então ele se sente seguro e se sente aceito por Deus quando ele é sincero nas coisas que faz. Então são pessoas que dizem assim, que Deus não quer perfeição, Deus quer sinceridade. E então elas se apoiam na sinceridade delas para que de alguma forma elas se sintam aceitas por Deus.
ou elas seguram na experiência passada da conversão para que elas se sintam aceitas por Deus. Ela fala, não, eu tive um momento, eu tive uma experiência muito forte com Deus, então de fato eu sou um cristão, eu sou aceito por Deus por conta da experiência em que ela se apoia. Ou do desempenho religioso recente, então ela tem sido uma pessoa que consegue cumprir muito bem as regrinhas religiosas, então ela se apoia nisso, por mais que ela diga que crê no evangelho, ela se apoia na santificação para se sentir justificada. Ou ainda, ela se apoia na relativa infrequência de uma desobediência consciente ou voluntariosa. Então, às vezes ela abandonou um pecado muito comum, muito corriqueiro e com uma dificuldade muito grande de se abandonar, e ela conseguiu se desvincular desse pecado, então ela se sente aceita por conta disso, tá? Então isso são maneiras de que nós confiamos na santificação para receber a justificação e invertemos a ordem aqui. Então, muito do que interpretamos como falta de santificação nos membros da igreja, em nós mesmos, é na verdade resultado da perda de fundamentação na justificação. É quando perdemos a profundidade, a fundamentação nessa ideia de que somos aceitos e declarados justos por Deus por meio de Cristo, é que a nossa santificação começa a ser afetada gravemente. Tá? Então, muito do que falamos que falta santificação para a igreja brasileira ou a igreja mundial, na verdade está faltando fundamentação na justificação. Ou seja, está faltando o evangelho. Está faltando as boas notícias da aceitação por meio de Cristo. Tá? Então essa é a ideia do que estamos e vamos trabalhar nesse capítulo. Não existe uma ou duas maneiras de responder a Deus, existem três. Duas ruins, é a religião e a irreligião, e a maneira correta de aceitar a Deus ou de responder a Deus, que é por meio do Evangelho. Então, como que pregamos essa terceira via, que é o Evangelho, a todas as pessoas? Tá? Então, primeiro, devemos distinguir entre obedecer a Deus como um meio de salvação, tá? Isso é a religião que prega, ou como gratidão pela salvação. Essa é a via do Evangelho. Então, chamar pessoas para apenas seguir Jesus poderá fazer com que elas entendam de uma forma moralista esse chamado. Então, apenas dizer para as pessoas imitarem a Jesus, isso faz pessoas religiosas, pessoas moralistas, pessoas legalistas. Como, por exemplo, o irmão mais velho lá na parábola do filho pródigo, que ele está na casa do pai, fica na casa do pai, quando o irmão mais novo chega, ele não consegue conceber o pai ficando feliz e fazendo uma festa por ele, já que o irmão mais velho tinha um senso de justiça própria muito grande, porque ele nunca tinha saído de casa. Então ele tinha seguido o pai, ele tinha ficado do lado do pai, e esses justamente eram os religiosos e fariseus da época de Jesus, que Jesus estava contando a parábola para desafiá-los quanto à sua religiosidade. Tá? Então não basta na pregação para todas as pessoas, não basta chamar para que elas sigam a Jesus, porque elas entendem isso de uma maneira moralista, como mais um conjunto de regras e normas a serem seguidas para serem aceitas por Deus. Então elas falam, não, eu vou seguir Jesus porque assim eu sou aceito por Deus, eu vou imitá-lo porque assim Deus me aceitará, mas ainda você está confiando em si mesmo, não em Jesus. Então, se não criticarmos o moralismo, muitos irreligiosos não entenderão a diferença entre o moralismo e o que estamos oferecendo no Evangelho. Então, até na pregação para pessoas irreligiosas que não seguem um padrão de regra e de vida, moral e ético, e nem a Bíblia, nem nada, até para essas pessoas é importante que nós diferenciemos o Evangelho do moralismo, senão ele não vai entender. Justamente pelo fato de que se parece exteriormente muita coisa, muita gente na igreja exteriormente que vive segundo o Evangelho e que vive segundo a religião, sentam do lado do outro e fazem as mesmas coisas. Por isso, se a gente não enfatizar
e mostrar a diferença entre esse moralismo e o evangelho, esses irreligiosos eles vão ter muita dificuldade e podem se tornar apenas pessoas religiosas e não convertidas pelo evangelho. Então, o legalismo, que é essa religião, e o relativismo, que é essa irreligião, são basicamente a mesma coisa. E por quê? Porque nada mais são do que estratégias diferentes de autossalvação conquistada pelo esforço humano. De um lado, então, os relativistas querem, de alguma forma, se aceitar ou não viver segundo padrão nenhum, porque eles querem se aceitar, eles são Deus para eles mesmos. Do outro lado, existem aqueles religiosos que também fazem uma série de coisas para se autossalvar através do seu esforço humano. Então, no final das contas, o problema central é o mesmo, essa autossalvação conquistada pelo esforço humano, e é isso que a gente quer combater na nossa exposição do evangelho como essa terceira via, essa terceira alternativa para todas as pessoas. Então, como que a mudança de comportamento pelo moralismo ela se dá, né? Então, porque a gente vê que existe mudança, como eu já disse aqui, né? Parece muitas vezes a religião com o evangelho, porque o comportamento muitas vezes é parecido e a religião prega essa mudança de comportamento pelo moralismo. Então, como é que isso se dá? As pessoas dizem: se você fizer isso, você vai se encrencar com Deus. É uma das formas que a gente tem de incentivar uma mudança de comportamento moralista. Então, não faça isso, porque senão Deus vai te pegar, Deus vai te punir, Deus vai te julgar. Ou seja, é um incentivo pelo medo do castigo. Tá. Repetido, né? Incentivo pelo medo do castigo. Por outro lado, se você fizer isso, vai ficar como essas pessoas aí. Você é melhor do que isso. Então você se compara com outras pessoas e você tenta mostrar que você é melhor do que elas para que você então não faça e não tenha esse tipo de comportamento. O que acaba sendo um incentivo pelo orgulho. Você é melhor, então não faça isso. Você não foi criado assim, você tem uma cultura, uma criação diferente, então não seja como essas outras pessoas. Então, por um lado, você tenta mudar comportamento pelo medo do castigo, por outro lado, pelo orgulho. Agora, tanto o medo da punição quanto o orgulho, eles são centrados apenas no eu. Tá? Eles são egoístas. Até o autossacrifício, por exemplo, ele pode ser bem egoísta. Até a ideia de você se doar pelos outros pode ser somente uma expressão do seu egoísmo, porque você faz isso, você se autossacrifica, você vive em prol do outro, porque você quer ser de alguma forma abençoado por Deus. Por exemplo, não se faz por quem Deus é ou pelo que Cristo fez. Você faz porque você quer alcançar alguma coisa. Assim como o filho mais velho, que nunca amou o pai de verdade, não saiu de casa porque amava o pai. Não saiu de casa porque ele achava mais lucrativo ficar em casa e ser abençoado por estar na casa do pai. Não faz por quem ele era ou pensando em nós, né? Os religiosos não fazem por quem Deus é ou por que Cristo fez. Fazem apenas para serem abençoados, ainda que eles se sacrifiquem no processo. Tá? Mas ainda assim, são pessoas centradas no eu, ainda aquelas que se sacrificam pelos outros. Tá? Parece difícil de compreender isso, mas pessoas muitas vezes se apegam muito ao serviço ao outro e uma dedicação e até um sacrifício pelo outro, mas no final das contas elas querem ser admiradas pelos outros, elas querem se sentir bem, elas querem ser aceitas e abençoadas por Deus por conta disso, mas elas não fazem por quem Deus é ou por que Cristo fez. Então elas estão igualmente centradas no eu, ainda que elas sirvam os outros exteriormente. E também há um comportamento modificado pelo interesse próprio. Então, por exemplo, elas querem se sacrificar por outros ou elas agem com medo da punição
ou por conta do orgulho, porque elas querem receber uma resposta de oração, por parte de Deus, ou elas acham que agindo com um comportamento diferente, baseado nesse interesse próprio, elas podem receber boa saúde, ou elas podem receber prosperidade emocional, financeira, ou elas podem receber salvação futura, né, escapar simplesmente do inferno, ou elas querem uma consciência tranquila, elas querem deitar a cabeça no travesseiro em paz, ou elas querem conquistar uma autoimagem positiva para si mesmo e para os outros. Elas querem pertencer a um grupo, elas querem se encaixar socialmente. Então essas aqui são várias motivações de interesse próprio para que as pessoas tenham um comportamento transformado, mas não pelo evangelho, e sim por um moralismo, e sim pela religião. Tá? Então tem várias coisas que propiciam uma transformação apenas de comportamento que são baseadas e centradas no eu. São meramente egoísmo, no final das contas. Então, pressionar a vontade pode mudar o comportamento temporariamente só. Mas a insegurança e o egocentrismo do coração permanece. Então você até pode mudar comportamento temporariamente, superficialmente, mas a insegurança que é devida ao medo da punição e o egocentrismo do coração, eles permanecem. A menos que entendamos então o evangelho, sempre obedeceremos a Deus por nossa causa e não por causa dele. Então nós não obedeceremos por quem Deus é ou pelo que ele fez e obedeceremos por gratidão, mas sim obedeceremos sempre por nossa causa, porque queremos alguma coisa de Deus e queremos barganhar com Deus através do nosso comportamento. Então isso sempre será uma atitude moralista, religiosa. Então, qual é a alternativa para esse modo de vida? É a mudança de comportamento pelo evangelho. Então, por exemplo, Paulo cita lá em 2 Coríntios 8, capítulo 8, capítulo 9, falando sobre a ideia da contribuição que Paulo está tentando estimular aos crentes de Corinto para que façam aos necessitados de Jerusalém. E cita o bom exemplo das igrejas da Macedônia, que ajudaram com mais do que eles podiam. E aí ele cita no versículo 9 do capítulo 8 o exemplo de Jesus dizendo: pois conheceis a graça, esse favor imerecido de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, perceba, Paulo queria que eles ajudassem, queria que eles contribuíssem com os necessitados de Jerusalém, mas ele não diz: olha, eu sou apóstolo e eu estou escrevendo da parte de Deus e vocês precisam me obedecer e façam isso, porque senão vocês vão ser castigados por Deus, ou porque senão vocês não vão receber resposta de oração, boa saúde, prosperidade, porque vocês não serão salvos, porque vocês não vão ficar com a cabeça tranquila, porque que vocês não vão ter uma autoimagem. Ele não diz nada disso. Ele diz: olha, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem como vocês foram aceitos imerecidamente por Jesus Cristo, por Deus por meio de Jesus. E esse Jesus, que era rico e ele se fez pobre por amor de vocês, ele fez isso para que vocês se tornassem ricos por conta dessa pobreza que ele adquiriu. Então, ele diz: pensem na valiosa graça de Deus até que o evangelho transforme vocês no coração em pessoas generosas. Essa é a mudança de comportamento pelo evangelho. Não é uma mudança centrada no eu, mas é uma mudança que se foca na graça de Deus no evangelho, até que o evangelho transforme no coração, e não apenas superficialmente, não apenas no comportamento, para que do coração sendo transformado vocês se tornem pessoas generosas no comportamento.
Tá? Então, às vezes, o comportamento pode ser o mesmo aqui. A falsificação convincente que a religião faz, pode ser que ambas pessoas estejam contribuindo para com o pobre, mas uma está fazendo porque refletiu no evangelho, teve o seu coração transformado, porque enxergou a Jesus dessa maneira, porque reconheceu a graça de Cristo e faz isso por amor a Deus e por quem ele é, ou uma mesma pessoa pode estar agindo no comportamento generoso, mas está fazendo isso centrada nela mesma, para conseguir alguma coisa em troca. Um outro exemplo que Paulo dá é Efésios 5, 25 a 33, que ele fala dos maridos amarem as suas esposas, e para isso então ele expõe o evangelho para que os maridos amem as suas esposas como Cristo fez. Cristo não nos amou porque éramos amáveis, mas para nos tornar amáveis. E na medida que os maridos, então, refletem sobre isso, refletem sobre essa graça no Evangelho, eles então entendem que não devem amar as suas esposas porque elas são amáveis, mas para que elas se tornem amáveis. Então, é um amor não centrado no eu, mas centrado no outro por conta de Cristo. Então, é a maneira como o Evangelho muda o nosso comportamento, mudando o nosso coração. E o Evangelho, por sua vez, diferente do moralismo, ele acaba com o orgulho e com o medo. Se o moralismo ele promove o orgulho e o medo, né, para mudar o comportamento, o Evangelho acaba com esse orgulho e com o medo. Então, estávamos tão perdidos que Jesus teve de morrer por nós. Essa é a notícia do Evangelho. E já que é assim, isso acaba então com o orgulho, porque a gente tem que aceitar que estávamos perdidos. Não que somos melhores do que outros, mas que estávamos igualmente perdidos e por isso Jesus teve que morrer por nós. Então, uma decorrência disso é, por exemplo, que eu não preciso mentir, porque a minha reputação não é importante. Porque o Evangelho já diz que eu estava perdido e Jesus teve que morrer por mim. Então eu não tenho reputação. Então eu não preciso mentir para esconder alguma coisa, para melhorar a minha reputação, porque o Evangelho já está acabando com o meu orgulho. Ou ainda, o Evangelho acaba com medo porque ele diz que nada que possamos fazer esgotará seu amor por nós. Então, diferente daqui do moralismo, que ele aponta para a ideia do medo do castigo, aqui nós não precisamos ter medo, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, Paulo diz lá em Romanos 8. E nada que possamos fazer esgotará o amor que Deus tem por nós, porque afinal de contas ele entregou o seu próprio filho por nós. Então, uma decorrência disso é que nós não precisamos reagir com violência, por exemplo, pois ninguém me tirará o meu maior tesouro. Então ninguém pode roubar nada de mim, ninguém pode me separar do amor de Cristo. Então eu posso ser uma pessoa passiva, eu posso ser alguém com controle, com domínio próprio, eu não preciso reagir com violência por conta disso. Tá vendo como o comportamento é atingido, mas muito antes o nosso coração é libertado do orgulho e do medo? Essa é a maneira como o Evangelho produz mudança de comportamento. Então, o Evangelho muda o nosso coração, ou seja, a inclinação fundamental, onde há os nossos compromissos mais básicos, e então o nosso comportamento é transformado em decorrência. Então, o que nos muda não é o esforço por seguir o exemplo de Cristo, tá? Não é você tentar ser como Jesus. Isso não muda a gente. Isso pode ser apenas uma roupagem moralista, tentar imitar a Jesus. Mas o que muda a gente é a compreensão profunda da salvação que é oferecida em Cristo. Não o imitar a Cristo. O imitar a Cristo pode ser você apenas confiando na sua própria capacidade de conseguir segui-lo. Mas a compreensão profunda da salvação que é oferecida em Cristo, por conta dos méritos dele, é que faz o nosso coração ser transformado e, por conseguinte, o nosso comportamento ser transformado. Percebem a diferença? E por último, então, no capítulo, a importância, já que vimos a diferença, né, de uma mudança de comportamento pelo moralismo e uma mudança de comportamento pelo evangelho, a importância da
idolatria, a importância de falarmos sobre esse assunto, tendo em vista essa essência da renovação pelo Evangelho. Mas antes de entrarmos aqui, eu quero destacar uma parte no capítulo, que é essa tabela, que é uma comparação entre religião e Evangelho. Eu recomendo muito que vocês gastem tempo analisando pormenormente essa tabela, porque ela é muito interessante. Ela vai mostrando como funciona esse mecanismo no nosso coração de caminharmos para a religião até sem percebermos. Vou dar alguns exemplos. Então a religião vai dizer que nós obedecemos, portanto somos aceitos por Deus. O Evangelho vai usar as mesmas categorias, mas numa ordem invertida. Ele vai dizer que somos aceitos, portanto obedecemos. Você só mudou a ordem aqui, mas fez toda a diferença. Os dois querem obedecer, mas um obedece porque é aceito e o outro obedece para ser aceito. Tá? É algo focado no eu aqui. A religião vai dizer que a motivação é baseada no medo e na insegurança. A motivação do evangelho é baseada na alegria cheia de gratidão. Então você se alegra pelo que Cristo fez, por quem Deus é, e você é tão grato em relação a isso que você quer obedecer. Aqui você quer obedecer baseado em você mesmo e baseado no medo e na insegurança que você tem. A religião vai dizer que você obedece a Deus para receber coisas dele. O Evangelho vai dizer que você deve obedecer a Deus para ter Deus. Deus é o alvo que você quer. Você quer agradá-lo para se assemelhar a Ele. Então o foco é em quem Deus é. E aqui o foco é em si mesmo, em receber Deus. Aqui é o seu servo. Aqui Ele é o seu Deus, o seu Senhor. E você quer ter Ele, porque Ele é a suprema riqueza. A religião vai dizer que quando as coisas dão errado em minha vida, fico irado com Deus ou comigo mesmo, pois como os amigos de Jó, eu acredito que qualquer pessoa boa merece ter uma vida boa. Então, você fica irado quando as coisas dão errado. Já no Evangelho, quando as coisas dão errado em minha vida, eu me debato, mas eu sei que enquanto Deus permite que as dificuldades me aprimorem, Ele exerce o seu amor paterno em meio às circunstâncias difíceis. Porque eu vi isso acontecendo numa cruz. Então é muito diferente a maneira como a gente lida com as coisas dando errado em nossa vida a partir do Evangelho e a partir da religião. Ou ainda, quando eu sou criticado na religião, fico furioso ou arrasado, porque é essencial para mim achar que eu sou uma boa pessoa. E se alguém mexe com isso, se alguém ameaça essa autoimagem, essa pessoa tem que ser destruída a qualquer preço. Porque pensa, eu dependo dessa autoimagem, eu dependo dessa noção de que eu sou uma pessoa boa para ser aceita por Deus. Então se você mexe com isso, você está destruindo a minha base de vida. Do outro lado, quando eu sou criticado na perspectiva do Evangelho, eu me debato, mas eu não acho importante ver a mim mesmo como uma pessoa boa. A minha identidade não está baseada no meu desempenho, mas no amor de Deus por mim em Cristo. Então eu sobrevivo às críticas e eu cresço com as críticas porque eu entendo que eu não dependo de parecer uma pessoa boa para ser aceito por Deus. A religião, minha vida de oração consiste em grande parte em petições e apenas se torna fervorosa quando estou com problemas. O objetivo principal da minha oração é controlar as circunstâncias. Tá? Essa é a maneira como um religioso trata a oração. Já o Evangelho, a minha vida de oração consiste em um bom tempo de louvor e adoração a Deus. O meu objetivo principal é ter comunhão com esse Deus. Porque Ele é o meu maior tesouro, Ele é o meu maior objetivo. Então, existem outras formas de comparação. Eu oriento e recomendo que vocês gastem tempo analisando isso, pensando, discutindo entre família, para que vocês percebam a diferença e usem essa tabela para se analisarem em relação a em que áreas da vida você tem tendido a ser religioso e como que o evangelho produz uma mudança de maneira diferente, tá? Com uma transformação do coração. Então, se você não tem isso aqui, dá uma pausa aí no vídeo, gaste tempo lendo, vou dar até uma aproximada aqui,
gaste tempo lendo e meditando sobre isso, tá bom? Essa é uma das lições. Então, por último, a importância da idolatria nessa discussão toda. Então, primeiro, o modo bíblico extremamente importante e prático de levarmos as pessoas a enxergar sua descrença no Evangelho é instruí-las sobre a natureza da idolatria. Tá? Essa é uma das maneiras de a gente mostrar de uma forma prática que as pessoas não creem no Evangelho no dia a dia e na prática é mostrar sobre a ideia da idolatria. Então, qualquer coisa na qual buscamos aceitação, alegria e significado e esperança e segurança mais do que em Cristo, então qualquer coisa, se torna por definição o nosso Deus. Algo que adoramos, servimos, em que confiamos de todo o coração e com todo o nosso fôlego. Então isso é idolatria, é confiar em qualquer outra coisa para obter aceitação, significado, alegria, esperança, segurança mais do que em Cristo. E então, em geral, os ídolos podem ser coisas boas. Ídolo não é só coisa ruim, não. Pode ser coisas boas, mas que transformamos em coisas supremas para nos dar a importância e a alegria que nos faltam. Então essa é a idolatria. Isso é o grande problema da idolatria. Ela pega as coisas boas que Deus fez, mas transforma em coisas supremas para nos dar a importância e a alegria que nos faltam, que só Cristo pode nos dar. Então, se a idolatria é a raiz de todos os pecados, porque de alguma forma estamos tentando conseguir alguma coisa que só Deus pode oferecer por meio dela, idolatria significa não buscar salvação e justificação em Jesus, porque a gente tenta buscar essa mesma coisa em outras coisas criadas, então a raiz de cada pecado é não crer na mensagem do Evangelho de que Jesus, e somente Jesus, é a nossa justificação, retidão e redenção. Então percebam a importância desse tema da idolatria. Se a raiz de todos os pecados é a idolatria, e a idolatria significa que a gente não busca salvação em Jesus, então a raiz de cada pecado é não crer na mensagem do Evangelho de Jesus para nossa salvação. Então é aqui que a gente precisa resolver o problema. É aqui que a gente precisa ser transformado no coração, na medida que a gente não aprende mais regras, mas na medida que a gente aprende a ver Jesus como suficiente para nossa justificação, para a gente não procurar significado, segurança, alegria, identidade em qualquer outra coisa que não em Jesus e naquilo que ele nos oferece na salvação. Tá? Então a importância de lidarmos com esse assunto se queremos trabalhar uma renovação pelo Evangelho. Então qual é a essência da mudança de comportamento então? O que nos fortalece a viver de modo santo pensando nesse assunto? Aplicar o Evangelho aos ídolos de nosso coração que não passam de uma forma alternativa de autossalvação, independentemente de Jesus. Então essa é a maneira como a gente começa a ser transformado. A gente pega a área de idolatria em que a gente tem buscado aceitação, alegria, significado, esperança, segurança, mais do que em Jesus. Que área, em que coisas nós estamos buscando isso? Então a gente aplica o Evangelho nessa área de idolatria para a gente perceber que essas coisas não passam de uma forma alternativa de conseguir autossalvação, independentemente de Jesus. Então, quem prega e aconselha a favor dessa renovação pelo Evangelho deve falar constantemente sobre os ídolos ocultos que revelam as maneiras particulares e características em que nosso coração deixa de crer no Evangelho. Tá? Então, eu vou repetir aqui a ideia. Quem prega e aconselha a favor da renovação pelo Evangelho, que é o que estamos fazendo, deve falar constantemente sobre os ídolos ocultos. Muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem os ídolos em que elas têm buscado o significado, alegria, esperança, segurança. E esses ídolos revelam maneiras particulares e características em que nosso coração deixa de crer nesse Evangelho. Tá? Então a importância de trabalharmos esse tema da idolatria para que a gente então
tem essa essência da renovação, dessa transformação pelo Evangelho. Então, essa aqui é a aula resumida do capítulo 5. Então, eu quero que novamente vocês gastem tempo. Eu posso passar esse resumo aqui para vocês depois. Eu quero que vocês gastem tempo agora em família, refletindo sobre essas perguntas para reflexão e debate, tá? Se você não tem o livro, pode dar uma pausa aí no vídeo e use essas perguntas e respondam essas perguntas entre vocês para que vocês meditem sobre aquilo que vocês aprenderam nessa aula. E novamente, enfatizo, pode mandar pergunta para mim pelo WhatsApp ou no grupo mesmo e eu estarei à disposição para responder cada dúvida que os irmãos tiverem, tá bom? Que Deus os abençoe e que essa semana seja uma semana de renovação através do Evangelho.